Olá amigos, sejam muito bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos começar por falar sobre alterações climáticas. Mas para isso vamos buscar primeiro a orientação de Deus, tal como sempre fazemos. Nosso Pai que habita nos altos céus, muito obrigado, Senhor, porque nos dás mais uma oportunidade de percebermos aquilo que se passa à nossa volta. Uma oportunidade que nos dás em nos abrir os olhos e em nos fazer entender as farsas de Satanás para estes últimos dias. Ajuda-nos nesta hora, é aquilo que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu penso que vocês já estão um pouco cansados de ouvir falar das alterações climáticas. Desse conceito que agora criaram por causa destes eventos climáticos que têm havido nos últimos tempos. De facto, que sempre houveram, mas parece que agora têm um nome. Mas adiante. E o que eu queria trazer à luz hoje era porque é que este conceito das alterações climáticas é nada mais, nada menos do que uma mentira. Eu sei que vocês já têm ouvido isso da minha boca em vídeos anteriores, mas deixem-me dizer-vos porquê que esta é uma farsa. Quero também dizer que irei fazer outros vídeos acerca das alterações climáticas sobre o porquê é que elas vieram, porquê é que eles instauraram isto e em que é que isto se encaixa nas artimanhas de Satanás. Mas por hoje vamos ficar apenas pelo facto de desmascararmos este problema de forma primária, mostrando-vos que isto é algo que foi, digamos, feito e criado, ou este conceito foi feito e criado pelo homem para determinados propósitos. Como vocês têm visto, e tem sido notícia nos últimos dias, tem havido incêndios um pouco por todo o mundo, onde se tem destacado o grande incêndio numa das ilhas do Havaí, um dos estados norte-americanos, onde, infelizmente, o fogo veio, destruiu casas, carros, tudo à sua passagem. E, infelizmente, também, segundo os números oficiais, os últimos números oficiais, ceifou a vida a cerca de 80 pessoas. É de estranhar também que o fogo tenha simplesmente derretido casas, e não estamos a falar de casas feitas de pladur ou de OSB, materiais um pouco mais baratos. Estamos a falar de uma zona que era uma zona rica do Havaí, onde até a própria Oprah Winfrey, uma conhecida apresentadora norte-americana, tinha a sua casa também. Portanto, é estranho que o fogo tivesse simplesmente reduzido casas normais de tijolo a pó. Mas pronto, o que importa neste momento é nós percebermos o todo da questão. Também tem havido já alguns incêndios em Portugal, nomeadamente no Alentejo e em Leiria, o que tem motivado também algum pânico entre as populações, aliás, como todos os anos acontece em Portugal. Os incêndios na Califórnia, há uns anos atrás, onde haviam enormes incêndios que quase que nenhum homem os podia apagar, duraram dias e dias. E também queria trazer-vos à memória o fatídico acontecimento, o fatídico incêndio de 2000, e aliás nos incêndios, falando no plural, de 2017, o qual o primeiro começou em Pedrógão Grande, vitimou dezenas de pessoas, e depois noutras partes do país começaram novos incêndios, o que no total, em 2017, morreram, se não estou em erro, 114 pessoas nesses grandes incêndios, algo sem paralelo e sem precedentes na história de Portugal. Ora, meus queridos, não é difícil de provar, e aliás as autoridades dos diferentes países têm-no provado consecutivamente, e em Portugal infelizmente não é exceção, que todos estes fogos que têm havido têm mão criminosa. No entanto, eles têm servido de pretexto para que estes falsos cientistas e políticos e até mesmo a Igreja Católica Apostólica Romana, porque infelizmente esta instituição tem que colocar o seu dedo em tudo e mais qualquer coisa, tem servido para um conjunto de instituições dizer que estes fogos são produto das alterações climáticas, são produto da poluição que os seres humanos têm causado, são produto dos maus tratos que nós temos dado ao planeta desde algumas décadas para cá, e neste momento o que está a resultar são uma série de incêndios, uma série de chuvas torrenciais que têm provocado inundações e por aí fora. Meus queridos,
Deixem-me provar-vos por A mais B que isto é mentira. Que na realidade os homens têm manipulado o clima de forma a acontecerem secas de um lado e inundações do outro. Que os homens têm manipulado o clima, aliás, têm colocado a sua mão, como eu vos disse, a sua mão criminosa, ateando grandes incêndios que têm destruído casas, automóveis, imensas propriedades e até ceifando a vida a pessoas. Para pôr tudo em cima das costas das chamadas alterações climáticas, que na realidade, novamente o digo, não passam de uma farsa. Meus queridos, não se deixem enganar, é o motivo de eu estar aqui. É o motivo de eu ter criado este canal e é o motivo de estar aqui à vossa frente, falando coisas que a maioria não fala, que a maioria não acredita, que o noticiário das 8 tão pouco noticia. É um pouco como a crise da pestilência 19, onde aqueles que queriam falar a verdade eram tidos como conspiracionistas. De facto, veio-se a provar mais tarde que os conspiracionistas afinal tinham razão. Mas, e isto vou deixar para mais tarde, esta crise da pestilência 19, que tivemos há poucos anos atrás, ela foi uma espécie de teatro, um ensaio para as alterações climáticas, para aquilo que aí vem, para aquilo que eles querem trazer, para a justificação que eles dão para as alterações, ou para a justificação que estas alterações climáticas vão trazer num futuro breve. Vou deixar isto para mais tarde. Quero apresentar-vos aqui também algumas notícias de tecnologia, desta tecnologia que eles têm, digamos, desenvolvido para mudar o clima. Parece algo tirado dos livros de ficção científica, mas não é, meus queridos. Aquilo que nós sabemos hoje, as notícias que temos hoje em dia, ou aquilo que a tecnologia nos mostra hoje aos olhos do grande público, de facto, já está projetado, desenvolvido há 10 anos atrás. O que nós vemos hoje é o resultado de tecnologia que foi projetada e desenvolvida há 10 anos atrás. Apenas 10 anos depois eles tornam conhecido do grande público. Isto não estamos a falar apenas da ciência geoclimática, mas estamos a falar também de tecnologia em automóveis, telemóveis, celulares, todas essas coisas que o grande público adquire ou conhece já estão desenvolvidas há muito tempo atrás. Tudo isto é feito, no caso dos bens de consumo, tudo isto é feito por uma questão económica, por uma questão de lucro. Mas voltando às alterações climáticas, como vocês conseguem ver nesta notícia, diz-nos que a China dominou a modificação do clima, é uma pergunta que nos deixa, devemos nos preocupar com isso? Diz que eles estão usando foguetes posicionados em pick-ups, não é? Em pequenos automóveis, onde as autoridades chinesas estão semeando nuvens e trazendo chuva. Mas será que eles têm outro uso em mente? Será que estas tecnologias, que de facto já estão desenvolvidas há uns anos, será que elas não são usadas para fins militares? Será que estas tecnologias não estão sendo usadas para empurrar esta questão das alterações climáticas, fazendo crer que as pessoas estão, ou que nós somos culpados pelas alterações climáticas? Meus queridos, a mentira é tão grande, o engano é tão grande, meus queridos, que chega a ter proporções proféticas, proporções enormes, que já estavam profetizadas há muito tempo. Deixem-me ler convosco Mateus, no capítulo 24, o livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 24, este, por excelência, é um capítulo profético. Então venham comigo a Mateus 24, no verso 12. E olhem qual era a condição dos seres humanos qual seria a condição dos seres humanos nos últimos dias da história da Terra. Diz o verso 12 o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é que isto tem a ver com as alterações climáticas? É simples. Quem é que provoca estes grandes incêndios? Como vocês viram na notícia e noutras, se vocês quiserem procurar, quem é que tem provocado
nuvens de um lado e seca do outro? Quem é que tem provocado grandes inundações e secas devastadoras que aniquilam toda a agricultura? São nada mais, nada menos que os homens. A iniquidade cresce todos os dias. A iniquidade multiplica-se a olhos vistos. E porquê é que o amor de muitos esfriou? Porquê é que o amor dessas pessoas está mais frio do que o gelo? Eu digo-vos. Porque eles com um sorriso na cara, ou às vezes mostrando preocupação e mostrando muito amor pela humanidade, vêm dizer que temos que criar soluções para as alterações climáticas. E no próximo vídeo eu trago-vos-ei essas soluções. Mostrando preocupação pela humanidade, quando estão mentindo redondamente, enfiando dentro dos nossos ouvidos mentiras descaradas. São pessoas que vivem com a iniquidade no coração e não têm amor nenhum pela humanidade, porque elas próprias têm patrocinado essa causa, elas próprias têm fomentado e criado tecnologia para que, na realidade, essas alterações climáticas se multipliquem. De facto, vamos chamar-lhe o nome correto, são criminosos. E por muito ricos ou muito influentes que essas pessoas sejam, elas podem escapar à justiça da terra. Mas há uma justiça que nem eles nem ninguém vai escapar. É a justiça divina. E eles podem fugir dos tribunais terrenos, mas ao tribunal de Deus ninguém foge. E essas pessoas, elas trarão sobre si a morte eterna. Ouvirão a sua sentença no último dia e trarão sobre si a morte eterna, porque tem causado desgraça e morte às pessoas, aos habitantes deste planeta. Meus queridos, não se deixem enganar. Nada disto é real. De facto, sim, as consequências destes atos macabros são reais. Mas a questão em si é falsa. Reparem, até os próprios cientistas, e deixem partilhar convosco outra notícia, até os próprios cientistas, talvez os verdadeiros cientistas, porque existe ciência falsa e ciência verdadeira. Cientistas verdadeiros e cientistas falsos. Então, os verdadeiros cientistas chegaram à conclusão de que isto é tudo uma enorme mentira. Olhem esta notícia. Diz que este consenso alargado, e a notícia está em inglês, este consenso alargado acerca da crise das alterações climáticas é fabricado, diz esta senhora, esta cientista climática que vocês conseguem ver. A falsa ciência, que infelizmente impera no mundo, juntou-se com os seus falsos cientistas, dizendo que, e diz a notícia que é um consenso alargado, parece que eles todos pensam da mesma maneira, estão todos caminhando para o mesmo rumo, com o mesmo propósito e o mesmo objetivo. Então eles dizem-nos que esta notícia diz-nos que este consenso alargado, que estas pessoas todas que estão orquestrando esta questão, nomeadamente, é uma coisa fabricada, é uma coisa que é falsa, ou seja, chamando-lhe o real nome, é um engano. Então, meus queridos, o que vos quero trazer aqui é luz para as vossas mentes. Já estava profetizado que coisas destas iriam acontecer. Como? Estamos a ver neste momento. Então, quando vos falar em alterações climáticas, vocês não se deixem enganar. E mais tarde eu vou-vos trazer determinadas medidas que eles querem impor à humanidade para combater essas alterações climáticas. Fica para um próximo vídeo. Mas quero fazer agora uma série de vídeos sobre esta questão, esta falácia que nos está enredando o mundo e que vai condicionar o mundo, digamos, até onde eles querem. Meus queridos, muito obrigado, que o Senhor vos abençoe e ilumine as vossas mentes e até à próxima.